Tô gravando a sua cara, porque você não tem empatia com as pessoas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para comentar com vocês um fato que está retumbando nas redes sociais, está viralizando mesmo, e acho que é bom que viralize, que deixe essa pessoa bem famosa, que é o caso de uma mãe que, não se conformando que uma passageira se recusou a ceder o lugar que é o da janela para o seu filho, para a sua criança birrenta, ela decidiu filmar a moça que recusou. Gente, eu fiquei abismada, eu falei, gente, a gente vive e não vê tudo, né? Não vê de tudo. Olha só o que aconteceu. Ela foi pedir para a moça sair da janelinha e deixar o filho dela sentar ali, porque ele estava muito nervoso, era o primeiro voo, segundo informações. Tem pessoas dizendo que não foi a mãe que filmou, que foi uma outra pessoa que se solidarizou com ela. Mas de qualquer forma, é de um abuso tão grande. E ela passa a filmar a moça sem autorização para dizer, eu vou te deixar famosa, quero que todos saibam que você não teve empatia com meu filho ou com a criança, né? Porque não se sabe se realmente foi a mãe que filmou. Porque ela não quer trocar de lugar. Sem cadeira, né? Não quer trocar de lugar porque até porque se ela tem alguma síndrome, alguma coisa, porque se a pessoa tem algum problema, uma deficiência, a gente entende. Vai ter palma pra ela. A gente entende, mas a pessoa não tem nada, não ter trocado nada. Tô gravando a sua cara, porque você não tem empatia com as pessoas. De toda sorte, se eu sou a mãe e vejo uma pessoa filmando uma coisa dessa, que me envolve, eu iria proibir. Eu falo, não quero que você filme. Ela se recusou, tudo bem. Eu nem pediria, né? Eu nem pediria. Eu gosto de me encaminhar para o meu lugar, quando eu compro passagens, né? Seja de ônibus, seja de avião, enfim. Gosto de me dirigir ao meu local, por pior que seja o banco. Geralmente eu compro o banco, né? Mas ainda que seja a própria companhia que escolha, eu quero aquele que foi escolhido pela companhia, ponto final. Não quero incomodar ninguém. Mas isso tudo demonstra, na verdade, uma foto do mundo em que a gente está vivendo. E isso é repugnante. No século XXI, a pessoa não tem empatia com uma criança. Porque se fosse um adulto, tudo bem, mas uma criança é demais. O que essa mãe, o que essa senhora que estava filmando está passando de lição para essa criança. Olha, no grito mesmo, a gente tem que sapatear mesmo, tem que dar birra mesmo e conseguir o que nós queremos. E dane-se o outro. Dane-se aquele que chegou primeiro e a companhia escolheu um bom lugar, ou mesmo que comprou pelo banco, pelo assento. E o que eu achei legal é que a moça que foi filmada, em nenhum momento ela se escondeu, não. Ela, num primeiro momento, ela se permitiu ser filmada, porque ali também não tinha muito como ela fazer, a não ser que ela fizesse como qualquer bandido, né, quando é pego, né, pela câmera, que cobre o rosto, mas ela não fez isso. Mas talvez porque ela está pretendendo, e deveria sim fazer isso, pedir uma boa indenização por dano moral. Gente, é um absurdo. A pessoa foi lá, chegou mais cedo para ter um lugar melhor, ou ela mesma comprou o assento, e vem uma pessoa que você não sabe se a pessoa está solicitando a gentileza de você ceder o lugar, ou se ela está exigindo. Me pareceu que ela exigiu, porque diante de uma negativa ela passa a filmar ou permite que alguém filme para postar nas redes sociais, porque ela não solicitou, ela ordenou, né? Ela exigiu como se direito dela fosse. Esse mundo está doente mesmo. Eu quero dar parabéns para a moça que se negou. Talvez essa seja a primeira vez que essa criança tenha ouvido um não. E essa não é a primeira vez que isso acontece. O ano passado aconteceu o caso, mas aí envolveu uma cadeirante, né? Que aí no caso é diferente. Mas ainda assim a pessoa não é obrigada a ceder o lugar. Eu particularmente não gosto da janelinha, né? Eu gosto de ficar o mais perto do corredor possível, porque eu tenho um pouco de claustrofobia, não gosto de ficar presa por ninguém nem por nada. Então eu prefiro 1000 vezes o lugar mais próximo, o lugar mesmo do corredor. Mas tem quem goste da janelinha, e pelo jeito é o caso da moça. E a moça ficou firme, achei muito legal.
Se a criança estava nervosa porque era o primeiro voo, cabe aos pais preparar os filhos para determinadas situações que impõem algum desafio para aquela criança. É como aquelas crianças, eu já ouvi isso de um enfermeiro, de uma enfermeira, é como aquela criança que vai tomar injeção e o pai e a mãe, quando a criança pergunta, vai doer? O pai e a mãe falam, não, eu estarei com você, não vai doer. Não, tem que dizer, olha, talvez doa um pouquinho, mas a mamãe estará lá com você, o papai estará com você. Não tem problema nenhum, é normal, todo mundo toma injeção, você não vai ser o primeiro, e não vai ser a primeira vez que você vai tomar injeção na vida. E a enfermeira, nesse dia, eu me lembro que eu fui levar meus filhos para tomar injeção, e as crianças que se comportavam saíam com balões, com presentinhos, né? Enquanto eles não foram chamados, eu ouvi uma criança berrando. A criança berrava. Por quê? Porque provavelmente a mãe que estava presente, quem estava presente era a mãe, não preparou a criança para aquele momento. Se a gente conversa com bichinhos, eu converso muito com o Joaquim, quando ele vai ao médico, quando tem alguma situação, que eu vou receber alguma visita que ele não conhece, porque ele é muito arisco, eu preparo. Vocês imaginam uma mãe que vai levar uma criança por um primeiro voo de avião. Agora, o que chama mais atenção nem é a birra da criança, né? É a birra da mãe ou do pai. Para vocês verem como eu tenho trazido muito no meu canal essa questão da falta de maturidade, da infantilidade, das debilidades emocionais que as pessoas têm manifestado no mundo de hoje, muito mais do que no mundo de antigamente. Isso denota uma sociedade frágil demais, uma sociedade que muitos chamam de a sociedade de cristal, a geração de cristal, porque qualquer coisinha quebra. E essa mãe, soube-se, ou mãe, ou a pessoa que gravou, ela achando que fosse viralizar a favor dela, não aconteceu isso, porque a esmagadora maioria dos comentários é no sentido de apoio à moça, que se recusou a ceder o banco, o assento dela. Então, o que essa mãe fez? Ela imediatamente retirou a postagem das redes sociais e ficou invisível ali, né? Porque provavelmente as pessoas estão se manifestando contra essa atitude dela. Gente, que absurdo, como é que qualquer coisinha as pessoas sacam de um gravador ou de um celular para poder expor o outro. Não tem trocado nada. Tô gravando a sua cara. Porque você não tem empatia com as pessoas. E isso é repugnante. No século XXI, a pessoa não tem empatia com uma criança. Quando, na verdade, quem está sendo exposto é aquele que está usando as imagens, ou mesmo a voz, ou mesmo a fala, para poder expor, porque ela está expondo a si própria. Aliás, as pessoas andam muito expostas emocionalmente. E é o que está acontecendo, esse é o retrato da sociedade. Não tem trocado nada. Tô gravando a sua cara. Porque você não tem empatia com as pessoas. Uma coisa que me chamou a atenção também é que não havia ninguém da tripulação para pôr um basta naquela cena, né? De pessoas em pé filmando uma moça, constrangendo a moça, como se obrigada ela fosse a ceder o assento que ela comprou ou que ela teve a oportunidade de ser escolhido pela própria companhia. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Isso vai muito ao encontro do que a gente tem falado no canal, de pessoas totalmente maturas, pueris, e o pior de tudo isso é a criança assistindo a essa cena. Tô gravando a sua cara. Essa criança somente não. Outras crianças e adolescentes vendo essa cena. Qualquer coisinha, então, eu já sei, né? A criança pode pensar, o adolescente, qualquer coisinha, quando eu for contrariado, eu lanço mão do meu celular ou do gravador do celular para gravar a fala ou a imagem, ou ambas, da pessoa que não concorda comigo. Eu não tenho trocado nada. Tô gravando a sua cara. Para depois expô-la. E quem fica exposto? A própria pessoa que deseja a exposição do outro. A gente tem que lembrar que os nossos filhos são príncipes ou princesas, mas eles o são apenas para nós e não para as pessoas. Ah, meu filho é especial, minha filha é especial, né, meu príncipe, minha princesa, mas para nós, para as pessoas, eles são pessoas comuns, são crianças comuns e assim precisam ser tratados. Eles têm que ser tratados como pessoas comuns, porque o mundo não vai mimar, a vida não vai mimar.
Então não adianta eu querer mimar, querer tratar como rei, rainha, príncipe, princesa, porque o mundo não vai mimar. E tá aí a prova. A moça não mimou. A mãe passou a mão na cabeça, mas a moça não passou, no que fez muito bem. E como eu disse, talvez seja o primeiro não que essa criança ouviu na vida. Mas o que chamou mesmo a atenção foi a empáfia, foi a arrogância com que a senhora saca o celular, que agora virou moda, né? E vai lá e começa a filmar a moça como se nada fora, como se nada houvera. E a agride, porque de certa forma é uma agressão, onde no momento em que ela constrange a moça. Então você já percebe, né, que não é a criança que é mimada apenas, mas os pais, a mãe no caso é muito mimada. A gente fala muito no futuro, que o futuro nós teremos uma geração de cristal. Não, a geração de cristal já está no mundo. São esses pais de hoje, não são todos, é óbvio que não, mas uma grande parte que está criando os filhos. Criando. São pais que estão apenas criando, não são pais que estão educando. E a gente vê isso por onde a gente vai. Por quê? Porque educar dá mais trabalho. Criar, qualquer um cria, mas educar não é para qualquer um. Inclusive eu fiz um vídeo aqui, eu fiz uns shorts falando sobre isso e até teve uma quantidade bacana de visualização. Joaquim, não seja mimado. Entende? Então, essa é a foto, essa é a imagem da sociedade de hoje. Essa imagem tem mais é que viralizar mesmo, porque chama muito a atenção. A empáfia, a arrogância da mulher filmando a moça, simplesmente porque a moça estava dentro do seu direito de não ceder o seu lugar para uma criança que teria que ser tratada como qualquer outra criança. É lamentável, é triste demais, mas eu quis vir aqui comentar com vocês. Deixe seu comentário aqui, diga o que você acha, se você acha que a moça que ficou firme e não quis ceder para a criança o seu lugar, se ela está certa ou se ela está errada, e se a mãe que começou a filmá-la, se está certa ou se está errada, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero você no nosso próximo encontro. Aliás, nós temos uma live no sábado sobre o caso do jogador Daniel Correia e a família Brites. Um abraço, fiquem com Deus, obrigada por me assistirem até o final. Beijão.